Uma vez estamos aí, né? Eu gostaria que você, nesse momento, continuasse em espírito de adoração, para que a gente possa adorar ao Rei Jesus. Se você puder, fica de pé mais uma vez aí, para a gente cultuar ao Senhor agora, né? Com esse momento de celebração. Em nome de Jesus, que esse momento seja um momento para você desfrutar do favor de Deus, que já está aqui, a presença tangível de Jesus, a presença maravilhosa de Jesus. Talvez você está como aqueles 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús. Jesus estava tão perto deles ali, e eles não conseguiram discernir que era Jesus que estava falando com eles. Mas a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. E eles puderam, com um coração aquecido, saber que quem estava ali falando com eles era o Mestre. Aleluia. Aleluia. Que você nesse momento possa entrar na presença do Mestre, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que você se coloque diante dEle. Diga palavras de exaltação a Ele. Diga palavras que glorifiquem a Ele, porque Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser engrandecido. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Ele é santo, santo, santo. Ele é santo, e os serafins já declaravam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A glória dele enche este lugar. Aleluia. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, e esse texto é o texto de Jeremias capítulo 29, verso 11 ao 14, a parte A diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A parte A: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quantos querem ser achados pelo Senhor nessa noite? E querem ter a sua sorte mudada, a sua história mudada? Aleluia. Exalte a Ele, entre na presença do Rei da Glória. Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença e glorificamos o Senhor, que é digno de ser adorado. Todo louvor, toda adoração pertence a Ti. Nesse momento, Senhor, nós cantaremos canções de adoração ao Senhor, canções, Pai, que em nome de Jesus, que cheguem ao Teu trono, Senhor, como um cheiro suave. Senhor, seja entronizado no meio do seu povo, que nesse momento de adoração, libertação aconteça, cadeias sejam quebradas. A Tua palavra diz que aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Senhor, que haja liberdade nessa noite. Faça isso, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, no nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, aleluia. Vamos adorar a Ele, vamos adorar Jesus. Deus abençoe, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos aqui a palavra de Deus que se encontra em Abacuque 3:17, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto
Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Que nesta noite nós possamos abrir os nossos corações para receber mais do Senhor. Que nós possamos crer que o controle está nas mãos dele. Nada está nas nossas mãos. Amém, irmãos? Possa faltar todas as coisas, mas que não falte a presença do nosso Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Deus. Vamos declarar que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Aleluia, Deus. Alegrar no Senhor. Entrega todos os seus problemas, entrega todas as suas lutas nas mãos do Senhor. Eu não sei qual o motivo, eu não sei qual o problema que você está enfrentando nesta noite, mas que você possa se alegrar no Todo-Poderoso, no nosso Deus que está nos céus. Declare que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem, ela vem, ela vem pela manhã.
convido você a adorar mais uma vez. Abra o teu coração e sinta a presença do Senhor. Vamos declarar nesta noite mais uma vez. Nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas aquele que crê nas promessas do Senhor, sabe que a alegria, ela vem pela manhã. Então eu te convido você a adorar mais uma vez. O choro dura uma noite. Só a igreja. O choro dura uma noite, mas a alegria. Creia que a alegria vem. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ergue as suas mãos aos céus e declare. Exalte o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Adorado seja o teu nome, Pai. Amém, Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus, aleluia, aleluia. Permita, meu irmão, minha irmã, permita você que está nos visitando, você que vai nos ouvir através da transmissão, permita que o Espírito Santo encha a sua vida. A palavra do Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. Como a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo, a presença maravilhosa do Senhor, ela está tocando no nosso coração. E não se engane, é todo dia, toda hora, porque toda hora, todo dia, todo instante nós precisamos do Senhor. Que a nossa vida é um sopro, a nossa vida, ela passa rápido. Todo dia, cada instante, nós precisamos do Senhor. E o Espírito Santo está sempre a nos chamar, a nos resgatar para a presença do Senhor, porque muita coisa tenta nos distrair, muita coisa tenta nos afastar da presença do Senhor, e cada um aqui sabe disso. Sei as coisas que tentam me distrair, que tentam me tirar da presença do Senhor, e o nosso coração é enganoso, como a palavra diz, e a palavra de Deus é a verdade. Nós temos que nos firmar na palavra, temos que entender, temos que compreender a palavra de Deus que nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei, vou fazer um banquete com ele e ele comigo. Permita que o Senhor adentre. Vamos nos render à presença dele. Se render é mais do que estar aqui cantando, porque não adianta eu estar cantando e não estar vivendo isso que eu estou cantando. Vamos nos render de verdade, que o nosso coração renda a presença do Todo-Poderoso Deus. Aleluia! Ele é o Deus que sim provou que nos ama, porque a palavra diz: Deus prova
maior do que essa, entregar a vida. Ele entregou a vida para que eu e você tenhamos vida. E não é pouca vida, é vida para sempre. Aleluia. Engrandeça o Senhor, renda-se a Ele de todo o coração. Ouça a voz do Senhor batendo o seu coração, querendo te transformar. Senhor, a começar em mim, a começar em mim. Eu me rendo, eu me rendo. Entregue-se de verdade a Ele. Abra seu coração. Oh Jesus, o Senhor é tudo para nós. Vem, Senhor, vem, Senhor. Renda-se a Ele, renda-se a Ele. Oh Deus, vamos louvar ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
Eis-me aqui. Amém. Glórias sejam dadas a Jesus, Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós vamos ter um momento muito especial agora, que é o momento de entrega de ofertas e devolução dos dízimos. E eu quero te convidar a você prestar muita atenção nesse texto que nós vamos ler agora. Eu já li esse texto aqui em outras vezes, e esse texto tem, assim, algo a nos ensinar nessa noite. Gênesis 26, versículo 12 diz: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Amém, irmãos? Irmãos, nós precisamos ter no nosso coração a consciência de que ofertas são sementes, e dízimo é fruto de obediência.
E quando a gente entende que todas as vezes que a gente oferta na casa do Senhor, e quando nós obedecemos a Deus com a devolução dos nossos dízimos, o que vai acontecer é o que o texto está dizendo ali. O Senhor abençoou a vida de Isaac porque ele teve a iniciativa de semear. Você já viu que, eu não sei se você já fez isso, mas você já percebeu que quando você semeia um grãozinho de milho apenas na terra, você já percebeu que não é apenas um grão que você vai colher? Você colhe muito mais. Irmãos, a gente precisa entender a palavra. E a palavra de Deus, ela nos motiva, ela nos incentiva a viver uma vida próspera. Já disse várias vezes que prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Tem muita gente que é rica e não é próspera. Mas tem pessoas que são pobres e são prósperas. Porque prosperidade tem a ver com qualidade de vida. E aqui, quando a gente encontra a Bíblia ensinando para nós que Isaac semeou naquela terra, me faz pensar, irmãos, que o solo do reino de Deus é o solo mais fértil que existe. Se você plantar nesse solo, é óbvio que você vai colher. Se você planta nesse solo, é óbvio que você vai colher. E tem uma coisa, se tem uma coisa que é certa na nossa vida e na palavra de Deus, é a questão da semeadura, a lei da semeadura. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia muito, colhe muito. Irmãos, eu quero te convidar nesse momento a você semear. Você não vai colocar a sua moeda, a sua cédula num gasofilácio. Você vai colocar num solo que é fértil. Isaac semeou naquela terra. E o texto diz, no mesmo ano, recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o fazia prosperar, o abençoava. A minha oração, irmãos, para a sua vida, é que aquilo que Jabes fez como pedido a Deus, aconteça com você. A oração de Jabes foi que o Senhor me abençoe muitíssimo, que Ele me livre de todo mal e que Ele alargue as minhas fronteiras. A minha oração para você é essa, que as suas fronteiras sejam alargadas, mas que você tenha a iniciativa de semear no reino de Deus. Amém? Você vai poder sair do seu lugar, um por um, para você assim então depositar. Lembrando que esse gasofilácio aqui à minha direita e à sua esquerda é o gasofilácio que você vai entregar os dízimos e ofertas da igreja. E aqui, à minha esquerda e à sua direita, é o gasofilácio de missões, tá bom? Nós já encerramos a campanha, mas nós vamos continuar ainda recolhendo as ofertas. Você que não esteve aqui na semana passada, e foi uma bênção, né? Foi uma bênção. Você que pode, né, nesse momento, num ato de fé e obediência, fazer isso, você está convidado a sair do seu lugar e vir com alegria para poder celebrar o Senhor Jesus com seus dízimos e ofertas.
irmãos. Vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor Jesus. Em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida nas mãos do meu Jesus que vive está. Só a igreja declare nesse momento, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu pensei, eu sei. Está nas mãos Aleluia, aleluia. Vamos orar agradecendo ao Senhor por dízimos, pelos dízimos e ofertas. Irmão Reginaldo, faz essa oração de gratidão a Deus. Amado Deus eterno Pai, muito obrigado, Jesus. Mais uma vez, Jesus, por esta noite, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Vida, saúde, para que pudéssemos estar aqui, ó Pai, na Tua casa, louvando e adorando o Teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada um, ó Pai, que aqui adentrou, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui diferentes, ó Pai, cheios da Tua presença, Jesus. Que nunca nos falte, ó Pai, a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. E neste momento, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo nosso pão de cada dia. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo nosso trabalho. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por poder, ó Pai, devolver, ó Pai, tudo aquilo que é Teu, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Que nesta noite, Senhor Deus, ainda nós possamos, ó Pai, receber, ó Pai, mais do Senhor, ó Deus, pois nós cremos, ó Deus, no Teu agir. Nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, ó Pai, e sabemos, Senhor Deus, que muita coisa ainda está por vir, ó Deus. Então, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, nesta noite, Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. 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 Pode se assentar, irmãos. Podem se assentar, em nome de Jesus. Eu quero, antes de pregar, fazer uns avisos aqui.
Obrigado, filho. Vou fazer uns avisos aqui rapidinho, irmãos. O primeiro aviso que eu quero fazer aos irmãos é sobre a Cristolândia. Nós recebemos os irmãos, mais precisamente o pastor Maciel, aqui conosco no domingo passado, né? Foi uma bênção. E quem quiser as camisas, é só falar comigo, né? O tamanho direitinho. Eu acho que a irmã Deise comprou, né? Eu não lembro mais quem comprou, mas aí você pode ver o tamanho pela usanda da irmã Deise, se assim você precisar, tá bom? Para você ter uma noção. Se você precisar, se você quiser, uma camisa muito bonita, tem máscara também, aquela que está lá com o irmão Carlos Henrique, ó, muito bonita, né? Ele me amou primeiro. E também, irmãos, lembra que eu falei na semana passada aqui, a respeito do desafio do açúcar, que eu falei que a gente ia aumentar até? Não vamos aumentar, irmãos. A gente vai trocar agora o que a gente vai doar, tá bom? E porque ele falou que tem muito açúcar lá e vai demorar a acabar. E tem uma caixa lotada ali indo para levar, né? Então, ele pediu para que esse mês de novembro a gente possa trabalhar com feijão, tá bom? Com feijão. Então, se você puder, irmãos, mas não vem com aquele feijão brocado, ruim, não. Pelo amor de Deus. Aquele feijãozinho que você gosta de fazer para você, né? Traga para poder servir os nossos irmãos. Tá bom, irmãos? Eu sei que feijão está caro, né? Mas quando a gente dá com amor, a gente quer dar o melhor. A gente quer dar aquilo que a gente gostaria de receber. Então, para esse mês de novembro, você pode fazer a sua doação de 1 quilo de feijão. Tá bom? E eu acho que mais ou menos está ali, né, equiparando o valor, né, feijão e açúcar. Então, é só você substituir mesmo, e assim você pode fazer a sua oferta. Uma outra coisa é os irmãos que estão sempre aí nos abençoando com as fraldas, né? Nós temos mais uma pessoa que está precisando das fraldas geriátricas. Então, é uma pessoa da comunidade, eu tenho assistido essa pessoa, para a glória de Deus, ela entregou a vida dela para Jesus, né? E eu peço aos irmãos, né, para que, assim, se você podendo ser uma pessoa generosa e abençoar, e talvez, volta a dizer, por que você não fala? Talvez você está pensando e falando, mas por que o pastor não pede lá na ação social, para a ação social fazer isso? É porque eu quero te dar a oportunidade de ser abençoado. Né? Lembra que eu preguei há poucos dias atrás aqui? Para ser abençoado, você tem que ser bênção. Então, nós precisamos ser bênção na vida de outras pessoas. Tá bom? Então, você pode doar um pacote de fralda, está na faixa de R$18,50 a R$20. Né? Então, você pode dar o pacote de fralda. Se você puder, já traga a fralda para mim. Tá bom? Se você quiser dar dinheiro, dê para a irmã Isabela. Tá bom, irmãos? Eu não gosto de ficar pegando dinheiro, né, que não seja meu, ainda que seja para a obra de Deus, né, você sabe como é que é o negócio, né? Então, eu prefiro que você entregue para a irmã Isabela, ou a irmã Simone, que é da ação social, para que assim ela possa comprar, então, e depois passar para mim, eu só entrego. Tá bom? Só ajuda aí na entrega. Então, as fraldas são G ou extra G. Tá bom? Terça-feira mesmo, se Deus quiser, eu vou levar mais algumas, né, que a gente já tem, para poder entregar mais uma pessoa. E graças a Deus, irmãos, Deus tem assim abençoado e temos abençoado, podido abençoar a vida dessas pessoas. Tá bom? No final eu faço os demais avisos aqui, mas eu quero orar, nesse momento, fazer uma oração de gratidão a Deus. Por 2 motivos. Primeiro motivo é porque a irmã Ruth, ela já está em casa, amém? Louvado seja Deus por isso, né, irmã Ruth, não sei quantos aí que viram um videozinho dela, né, vídeo lindo, né, mimosinho, e louvado seja Deus, ela já está em casa, né, se recuperando ainda, está um pouco convalescida ainda, mas em nome de Jesus vai chegar no lugar. E nós vamos orar também, fazer uma oração de gratidão a Deus pelo dia que foi ontem. Ontem, dia 31 de outubro, nós comemoramos os 503 anos da Reforma Protestante. Irmãos, a Reforma Protestante foi um dos
uma das situações que mais marcou no cristianismo, talvez depois da manifestação ali de Atos, capítulo 2, o Pentecoste ali. Eu acredito que a reforma foi um marco para o cristianismo e tem sido, né? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela precisa sempre estar se reformando. Não é nós que reformamos a palavra, mas é a palavra que nos reforma. E tem gente que diz que a palavra tem que ser atualizada, né? Você viu esses vídeos aí, né? Toma cuidado com quem que você está ouvindo na internet. Toma cuidado com isso, né? Tem muita gente que concorda com ele. A Bíblia não contém nenhum erro. Se existe algo que a Bíblia possui, irmãos, é a inerrância das Escrituras. Quem erra somos nós, mas a palavra de Deus, ela não contém erros. Então a gente precisa voltar para a palavra. Um dos pilares da reforma protestante foi o quê? Sola Escritura, ou só a Escritura. A Escritura, a palavra de Deus. A palavra de Deus, como diz o salmista no Salmo 119 e 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, verso 11, o salmista diz: como poderá o jovem conservar puro o seu caminho? E aí a resposta é: observando segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra. O salmista no Salmo 119, 22, ele diz: aviva-nos, ó Senhor, segundo a sua palavra. O avivamento vem pela palavra, irmãos. A palavra de Deus. O avivamento é gerado pela palavra. Por isso, a gente estava hoje falando aqui na escola dominical, por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Por isso que a gente tem que se encher da palavra. Por isso que a gente precisa se alimentar da palavra. O cristão que ele não se alimenta da palavra, ele é presa fácil, irmãos. E a Bíblia não precisa de atualização. Já dizia o saudoso pastor Billy Graham: a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia tem tudo que você precisa. Todas as direções, todas as orientações que você precisa, está na palavra. E ela não precisa ser atualizada, amém? Ela já é atualizada desde que, né, Jesus, o próprio Deus, né, declarou tudo pela palavra. Então, nós precisamos orar agradecendo a Deus pela reforma protestante, né? Eu gostaria de, nesse momento, orar, agradecendo a Deus pela vida da irmã Ruth, mas agradecendo a Deus também pela vida, né, pelo evento de ontem, a reforma protestante. Amém, queridos? Mergulhe na palavra, irmãos. Mergulhe na palavra. Jesus, ele falou para os fariseus, pessoas que achavam que conheciam a Bíblia. Jesus falou: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. Eles conheciam a lei, mas a verdade da lei, da Escritura, eles não conheciam. A gente precisa conhecer a palavra. Por quê? Porque a palavra nos faz evitar erros. Amém ou não? Então, vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pela vida da nossa querida irmã Ruth. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor, ó Deus, deu a graça, ó Deus, da tua filha, ó Deus, já está em casa, de poder estar, ó Pai, vivendo aquilo que ela tanto esperava, Senhor, que é poder sair daquele leito, estar na sua casa, junto com seus familiares. E eu quero pedir para que o Senhor continue fortalecendo a vida, Senhor, da irmã Ruth. Eu quero pedir para que o Senhor continue dando forças a ela, dando saúde, que todo resquício ainda, Senhor, daquela enfermidade que, ó Deus, a acometeu, possa ser repreendida pelo poder do nome de Jesus, que nenhuma sequela fique nela, Senhor, e que ela seja restabelecida para a sua honra e glória. Nós queremos agradecer ao Senhor pela reforma protestante. Ó Deus, ontem nós celebramos,
Ó Deus, por esse grande evento, e agradecemos a Ti, Deus, porque, ó Deus, só a Escritura, só a palavra de Deus, só a palavra do Senhor, ó Deus, é realmente aquilo que nós precisamos ter na nossa vida como sendo verdade, é o nosso manual de prática e de fé. A Tua palavra diz, Pai, que é na palavra que nós alcançaremos libertação. Conhecereis a verdade, a palavra, e a palavra, a verdade vos libertará. Nós oramos assim com gratidão no nosso coração, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Nós vamos ler o capítulo 10. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 46 ao versículo 52. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. Todos acharam aí? Amém? A palavra do Senhor diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Repita comigo: à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, que estava por passar, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o tentavam impedir, ou em outras versões, muitos o repreendiam, para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia ou compaixão de mim. Parou Jesus e disse, repita comigo, parou Jesus. Chamai-o, e chamaram então o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, pois ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E respondendo o cego disse: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho ou estrada fora. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela palavra santa do Senhor, palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que é mais cortante, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Nós cremos, Deus, que a Bíblia não contém a sua palavra, ela é a sua palavra. E nós acreditamos nisso e cremos, Pai, na inerrância das Escrituras, que o Senhor fale ao nosso coração. Eu te peço isso, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos irmãos, nós vamos meditar no seguinte tema nessa noite. E o tema é: Jesus pode mudar a sua? Jesus pode mudar a nossa história. Vamos repetir bem forte esse tema. Jesus... ficou meio fraco, gente. Ficou feio até. Eu vou falar, contar de 1 até 3, você vai dizer: Jesus pode mudar a minha história. Beleza? 1, 2, 3, vamos lá. Jesus pode mudar a minha história. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto lindo, um texto
que se a gente lê e entrar dentro dele, a gente se emociona. A gente fica maravilhado. Porque o texto que nós lemos, nós encontramos aqui um encontro de Jesus com um homem que era a escória da sociedade. Nós encontramos aqui Jesus, o mestre, o Messias, se encontrando com um homem chamado Bartimeu, que era cego, mendigo, e para piorar tudo, ele estava à beira do caminho. E essa questão que está enfatizada aqui nesse texto, falando que Bartimeu estava à beira do caminho, não está aqui por acaso. Porque naquele tempo, amados irmãos, todas as pessoas que elas ficavam à beira do caminho eram consideradas miseráveis, pessoas deploráveis, a escória da sociedade, pessoas que não eram dignas de um aperto de mão, pessoas que não eram dignas de serem vistas como pessoas normais. E esse texto nos ensina aqui que Jesus, ele se encontra com esse homem chamado Bartimeu, e algo sobrenatural acontece na vida daquele homem. A história de Bartimeu foi mudada. Se você reparar nesse texto e você ler o primeiro versículo e o último versículo, o versículo 46 e o versículo 52, você vai encontrar o homem que nesse texto começa dizendo que a história dele era uma história de miséria. Cego, mendigo e à beira do caminho. Um homem, amados irmãos, que a história dele era uma história triste. Um homem que não podia contemplar a natureza. Um homem que não podia ver o brilho do sol. Um homem que agora, pelo que dá a entender nesse texto, pelo menos aqui no Evangelho de Marcos, foi um homem que perdeu a sua visão ao longo da sua vida, porque o texto diz que quando ele faz o pedido a Jesus, ele fala que eu torne a ver. Significa dizer que ele já enxergou, e que agora ele já não tem mais esse privilégio. E esse homem, amados irmãos, além de ser cego, e de não poder ver a beleza de Deus, através da contemplação da natureza, porque a Bíblia diz que os céus e a terra manifestam o quê? A glória de Deus. Bartimeu não podia ver isso. Agora, irmãos, Bartimeu, não obstante ele era cego, mas também o texto diz que ele era mendigo, um homem que dependia de pessoas, um homem que talvez não tinha um sustento. E sabe-se lá, irmãos, que Bartimeu, quando ficava ali na beira do caminho pedindo esmola, sabe-se lá que Bartimeu voltava com alguma coisa para casa. Fazendo uma conjectura, eu acredito que Bartimeu muitas vezes não teve que comer. Eu acredito que muitas vezes Bartimeu voltou para casa com o seu bornalzinho vazio. Eu acredito que por muitas vezes Bartimeu voltou para casa sem adquirir nenhuma moeda, nem o olhar de alguém, nem a solidariedade de alguém caridoso, porque Bartimeu era cego, mendigo e era a escória da sociedade. E quando a gente olha para o versículo 52, nós encontramos aqui o texto dizendo que a vida, a história de Bartimeu foi mudada. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na história dele. Escute uma coisa que eu vou dizer, irmãos. Talvez você possa estar fazendo a seguinte pergunta: pastor, por que então a história de muitas pessoas que se encontram com Jesus não foi mudada? Por que ainda a gente encontra pessoas até mesmo dentro da igreja que a história de vida dela não sofreu nenhuma alteração positiva? Não teve mudança, sabe por quê, irmãos? Porque elas se encontraram com a religião e não com Jesus.
Porque todas as pessoas que se encontram com a religião, elas permanecem da mesma forma. Todas as pessoas que se encontram com a religião, aquilo que elas faziam antes de Cristo, continua sendo as mesmas práticas depois de Cristo. Todas as pessoas que se encontram com a denominação, estão enfadadas a morrer pela denominação, mas nunca serem testemunhas vivas de Jesus, porque elas não tiveram encontro com Jesus, elas se encontraram com uma instituição, com uma religião, com uma denominação. Quando a gente olha na Bíblia, irmãos, a história de todas as pessoas que se encontraram com Jesus, com exceção de alguns, não porque Jesus não quis mudá-los, mas porque eles não quiseram. Um exemplo, o jovem rico, ele não quis mudança, ele não quis ter a sua vida mudada. Ele chegou para Jesus com o seguinte discurso: Jesus, eu quero ir para o céu, eu quero ter a vida eterna, o que eu posso fazer? E Jesus, ele fala, você conhece os mandamentos? Perceba que Jesus não fez uma pergunta, Jesus fez uma afirmação. Você conhece os mandamentos? Mas aí ele fala, isso tudo eu conheço desde a minha juventude. E quando Jesus fala, vai lá então, vende o que você tem, reparte com os pobres, a Bíblia diz que ele se entristeceu, virou as costas para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela pessoa, aquele personagem chamado jovem rico, ele não quis se encontrar com Jesus. Ele até se encontrou, mas ele não quis mudança na sua história. Perceba que vários personagens bíblicos, ao encontrar com Jesus, eles tiveram as suas vidas mudadas. Nós falamos hoje aqui na escola dominical sobre Zaqueu. Irmãos, que história linda a história de Zaqueu. Um homem que era traidor do seu próprio povo, porque ele era publicano, cobrava imposto de forma indevida a serviço de Roma. E aqui a Bíblia diz, amados, que Zaqueu, ele sobe numa árvore para conhecer Jesus, para ver Jesus, porque ele era de pequena estatura. E aí você já conhece a história. Zaqueu teve a sua vida mudada, porque ele permitiu Jesus entrar na sua história. Volto a dizer, se você ainda não está tendo a sua vida mudada, você não se encontrou com Jesus, você se encontrou com uma religião. Porque de fato, quem se encontra com Jesus, é impossível a história dessa pessoa continuar a mesma. E aí, amados, quais são os ensinamentos que a gente pode tirar aqui nesse texto? Embora o grande personagem chamado Bartimeu aqui nessa história, embora a gente vá falar sobre Bartimeu, sobre a história dele, o grande protagonista desse texto e de todos mais é Jesus. Porque se Jesus na história de Bartimeu, não havia mudança de história, não havia mudança de vida. Perceba uma coisa, irmãos, como que nós podemos ter a nossa vida mudada? Ou Jesus muda a nossa história quando? O que nós precisamos fazer? Perceba que precisa ter uma ação nossa. Esse negócio de, Jesus vai me mudar. Jesus vai te mudar. Mas se você também mudar. Jesus vai fazer, claro que Ele tem todo o poder para fazer, mas você tem que dar o primeiro passo. A Bíblia sempre nos ensina que Jesus reage às nossas ações. Que Jesus, Ele se manifesta reagindo a todas as ações que nós temos. Então, perceba uma coisa. Jesus quer mudar a nossa história, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O que nós podemos aprender aqui então? Em primeiro lugar, Jesus muda a nossa história quando não nos acomodamos com nossa situação e nos colocamos a clamar por Ele. Qual era a situação de Bartimeu? O texto diz, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar,
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas qual era a história de Bartimeu? Bartimeu era cego, Bartimeu era mendigo, Bartimeu vivia à beira do caminho, mas Bartimeu não se acomodou em continuar vivendo daquele jeito. Ele poderia ter pensado, olha, não é sempre que eu ganho umas moedinhas, mas eu não estou trabalhando, eu não preciso acordar muito tarde para vir aqui para a beira do caminho, para receber algumas migalhinhas. Ele poderia se acomodar, irmãos. Ele poderia pensar o seguinte, olha, a minha situação é uma situação de miséria, eu não tenho que fazer nada, eu vou esperar que as pessoas façam por mim. Não, foi isso que Bartimeu fez. Bartimeu não se acomodou, ele na sua zona de conforto. Irmãos, quantos de nós não experimentamos o agir de Deus, o milagre de Deus? Quantos de nós perdemos a oportunidade de ter uma experiência poderosa com Jesus? Porque a gente se acomoda, como aquele paralítico de João capítulo 5, se acomodou com a sua miserabilidade, se acomodou com a sua fragilidade, se acomodou. Bartimeu não se acomodou, mas ele fez algo, ele começou a clamar por Jesus, ele buscou a Jesus, ele começou, amados irmãos, fazer uma oração simples. E aqui eu abro um parênteses, você não precisa fazer uma oração cheia de efeitos pirotécnicos para Jesus atender a sua oração, não. Você não precisa usar palavras bonitas para Jesus atender a sua oração, não. Basta fazer ele de coração e com simplicidade. Olha a oração de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Oração simples, curta. Jesus, tenha misericórdia de mim. Queridos irmãos, Bartimeu não se acomodou, ele ficou na zona de conforto. Uma coisa, a zona de conforto é agradável, mas nada acontece lá. Repito, a zona de conforto é até agradável, satisfatória, mas nada vai acontecer lá. Nada de excepcional vai acontecer na vida de alguém que se acomoda. Eu quero um emprego, mas fico o dia inteiro vendo Netflix. Se acomodou. Queridos, perceba que Jesus, ele fez algo por Bartimeu, mas olha só o que Bartimeu fez. Com todas as suas limitações, cego, mendigo, à beira do caminho, Bartimeu não se acomodou, ele partiu para cima. Não podemos nos acomodar, irmãos. Estamos vivendo um momento difícil de pandemia. Mas você acha que como igreja, nós nos acomodarmos, como igreja, como cristãos, você acha que algo vai mudar? A.W. Tozer, um grande avivalista do século XVIII, ele disse que em um mundo assustado, precisa-se de uma igreja corajosa. O mundo está assustado, mas o mundo precisa não de cristãos acomodados, mas ela precisa de cristãos que partam para cima, que vivam o evangelho, que realmente saiam da acomodação e façam diferença, clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não se acomodou com a situação e com seus limites. Irmãos, quantos de nós nos acomodamos com as nossas limitações? Quantos de nós nos acomodamos com as nossas condições físicas? Quantos de nós nos acomodamos porque a situação não está acontecendo do jeito que a gente gostaria? Bartimeu,
Ele até não estava vivendo o que ele gostaria de viver, mas ele não se acomodou, irmãos. Ele começou a pedir: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não se acomode. Coloque a sua vida diante de Jesus, clamando por Ele. Nós precisamos ter ações de clamor, irmãos. Nós precisamos clamar pela nossa nação. Nós precisamos clamar pelo nosso município. Nós precisamos clamar pela nossa comunidade. Nós precisamos clamar pelos nossos familiares. Nós precisamos clamar, ter ação de clamor, e não nos acomodar, e muito menos nos acovardar. Amém ou não? Mas em segundo lugar, olha só, Jesus muda a nossa história quando perseveramos em buscar por seu auxílio, mesmo que muita coisa tente nos atrapalhar. Olha o que diz o versículo 48. Versículo 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba aqui, irmãos, uma coisa. Quando Bartimeu começou a clamar por Jesus, muitas pessoas que estavam ali começaram a falar para ele o seguinte: cala a sua boca, fica quieto. Muitas pessoas tentaram impedir Bartimeu de ir até o auxílio de Jesus. Muitas pessoas tentaram atrapalhar Bartimeu se encontrar com Jesus. E eu digo para você: quantas pessoas estão te impedindo de viver uma experiência com Jesus? E eu digo para você que já é crente: quantas pessoas que são lobos transvestidos de ovelha, que tentam impedir a sua comunhão com Deus, e você ainda não se deu conta disso. Mas quantas pessoas também tentam te impedir de entregar a sua vida para Jesus? Familiares, amigos, pessoas que estão à sua volta, mas todo o tempo diz o seguinte: cala sua boca, fica quieto. Tentam te repreender e cercear você de ter uma experiência com Jesus. Perceba, irmãos, que Bartimeu, ele perseverou. Ele não deixou que nada o atrapalhasse. Havia uma barreira, havia um impedimento, havia uma situação, pessoas que estavam impedindo ou tentando impedir essa ação de busca de Bartimeu. Mas o texto diz que Bartimeu clamava mais, cada vez mais. Ele foi perseverante, irmãos. Irmãos, quantas coisas que a gente deixa de receber por não ser perseverantes. Quantas coisas que a gente deixa de viver por não ser perseverantes. Quantas experiências com Deus a gente deixa de ter porque nós não somos perseverantes. Eu vou usar um personagem aqui só para ilustrar isso. Imagine se Naamã mergulhasse 4 vezes. Imagine se Naamã mergulhasse 6 vezes e meia. Ele não receberia o milagre. A ordem foi 7. E ele precisou imergir-se na água 7 vezes. Ou seja, ele foi perseverante. Irmãos, Bartimeu aqui, ele perseverou mesmo que algumas coisas tentassem o atrapalhar. Ah, irmãos, quantas coisas tentam nos atrapalhar. Quantos de nós somos atrapalhados a viver uma experiência com Deus
por causa das redes sociais? Quantos de nós somos impedidos de avançar e de crescer e de desenvolver-se e de ter uma experiência com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, porque algumas coisas do nosso passado nos impedem de prosseguir? Queridos, nós precisamos perseverar. Há uma promessa de Deus para mim e para você que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia deixa essa promessa movida por essa ação de perseverança. Mas eu aprendo também, em terceiro lugar, que Jesus muda história quando reconhecemos que Ele se importa com nossa causa e certamente nos dará uma solução. Você crê nisso, irmão? Você crê que Jesus se importa com a sua causa? Por que então muitos de nós vivemos como se Ele não se importasse? Perceba que o versículo 48, que Jesus parou. Jesus parou. Jesus parou, queridos irmãos, para poder atender Bartimeu. O texto diz, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levante-se, ele te chama. Jesus parou. Jesus parou para ouvir Bartimeu. O ato de Jesus ter parado, irmãos, significa que Jesus deu atenção. Jesus, Ele está dando sim atenção para o seu pedido de socorro. Jesus está dando sim atenção para as suas lágrimas derramadas. Jesus está dando sim atenção para os seus sofrimentos e para as suas batalhas. O texto diz que ele parou e disse assim, olha, chame ele. Chame-o. Jesus, ele está parado, no bom sentido, para ouvir o seu clamor. Porque ele se importa com você. Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com o seu sofrimento, Ele se importa com a sua adversidade. Jesus parou naquele momento quando muitos não pararam e não quiseram parar. Imagine, irmãos, Bartimeu na beira do caminho, pedindo uma esmola. Quantos que passaram e o desdenharam? Quantos que por ali passaram? Ele chamou, me dá uma moedinha. E essas pessoas fizeram de conta que não ouviu. Mas Jesus passou ali e parou. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Um princípio muito forte. Que Jesus, Ele se importa com pessoas que muitas vezes a gente não se importa. E nós temos muito a aprender com Jesus. Jesus para pessoas que fatalmente nós não pararíamos. Jesus dá atenção para pessoas que, por via de regra, a gente vira a cara para elas. A gente precisa muito aprender com Jesus, irmãos. A gente precisa aprender muito com Jesus. Todas as pessoas que viam Bartimeu, cego, considerado amaldiçoado por causa da sua cegueira, não paravam. Mas Jesus parou, porque Ele se importou com a causa de Bartimeu. Jesus se importa com a sua causa, irmão. Jesus se importa. Amém? Em quarto lugar, para a gente avançar. Em quarto lugar, Jesus muda a nossa história
quando rompemos com qualquer coisa que possa nos impedir de mudar a nossa vida. Amém ou não? Jesus, ele muda a nossa história quando nós temos coragem de romper com qualquer coisa que possa impedir a nossa mudança. Olha o texto, versículo 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Em outras versões diz que ele retirou de si a capa. O que era a capa, irmãos? A capa era o que caracterizava a miséria de Bartimeu. Aquela capa, Bartimeu cobria-se com ela. Aquela capa, Bartimeu colhia as suas esmolas. Uma capa suja, fedida. E perceba uma coisa muito interessante, que antes de Bartimeu ir ter com Jesus, ele precisou fazer o quê? Se despir da capa. Irmãos, preste atenção nisso. Primeiro, ele removeu de sobre si a capa. A capa era o que caracterizava a miséria de Bartimeu. Isso tem a ver com renúncia, irmãos. A capa, se Bartimeu continuasse com ela, ele continuaria com o seu passado. Quantos de nós carregamos o nosso passado sujo? Quantos de nós carregamos a capa fedida? E Jesus está nos chamando hoje, sabe para quê? Para nos despirmos dela, para arrancarmos essa capa suja, fedida. Preste atenção, irmãos, ao mesmo tempo que aquela capa era tudo que Bartimeu tinha, aquela capa também era o objeto da sua miséria. Jesus mudou a história de Bartimeu, mas ele precisou tirar o que estava impedindo ele de ter uma vida transformada. Ele precisou romper com aquilo. Imagine Bartimeu seguindo Jesus, mas com aquela capa catingosa sendo carregada ainda nas suas costas. Jesus está falando para mim e para você hoje: remova essa capa. Eu não sei qual é a sua capa, irmão. Eu sei qual é a minha. Mas eu sei de uma coisa: a gente precisa ter coragem para tirar ela hoje. A gente tem que ter coragem para se despir dela hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque Bartimeu tinha um vínculo afetivo com aquela capa. Mas ao mesmo tempo que aquela capa era um bem para ele, era algo precioso para ele, era a miséria dele. Então olha só que coisa bacana. Não necessariamente aquilo que nós temos e que temos uma relação afetiva com aquilo nos faz bem. A Bíblia diz que Bartimeu precisou tirar. E preste atenção, não foi Jesus que tirou, foi ele mesmo. Porque essa história de falar, Jesus tira de mim o meu pecado, não é Jesus que vai tirar não, filho. É você que tem que criar coragem e vergonha para poder tirar. Somos nós que precisamos ter ousadia. Somos nós que precisamos nos despir, nos desfazer, de romper com aquilo que caracteriza a nossa miséria e que pode impedir uma mudança completa. Escute que eu vou falar mais uma vez. Quem se encontra com Jesus não muda pela metade, até porque já diz o cântico, metade nunca se contou. Ou você muda por completo, ou não mudou. Estávamos hoje falando aqui, quantas pessoas que têm um temperamento terrível, e dizem, não, eu sou assim mesmo. Mas peraí, aonde está o Espírito Santo? Aonde que está o fruto do Espírito? Temperança, mansidão, domínio próprio.
Porque quem se encontra com Jesus precisa ter o fruto do Espírito. Quem se encontra com Jesus tem coragem para romper com algumas coisas. Ah, pastor, mas antes de se tornar cristão, olha, eu me relacionava sexualmente com a pessoa, e agora, meu irmão, se guarda para o casamento. Porque o seu passado passou. Agora, aquilo que 2 Coríntios 7 diz, 2 Coríntios 5,17 diz, tem que ser uma verdade na sua vida. Tudo se fez novo. É uma nova criatura. Gálatas 2,20 diz, já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque a vida que agora vivo, não vivo, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Porque Jesus entrou e mudou a vida, sendo que foi necessário romper-se com alguma coisa. Queridos irmãos, é impossível caminhar com Jesus sem que tenha que deixar algo para trás. É impossível caminhar com Jesus sem que tenha que deixar algo para trás. É impossível, irmãos. Amém ou não? Em quinto lugar, para a gente caminhar para o final, Jesus muda a nossa história quando apresentamos para Ele nossas necessidades, exercitando fé. Jesus mudou a história de Bartimeu. Mas olha o que Bartimeu fez no versículo 51 e 52, a parte A. O texto diz, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Jesus, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E ele voltou a enxergar. O que significa isso? Bartimeu, ele expôs para Jesus a sua necessidade. Bartimeu exerceu fé. Queridos irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração diante de Jesus. E aqui tem duas verdades muito legais. Primeiro, Jesus sabia que Bartimeu era cego ou não? Claro que sabia, gente. Primeiro porque ele estava vendo. E segundo porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas qual foi a pergunta que ele fez para Bartimeu? O que você quer que eu faça? Irmãos, fala a verdade. Foi uma pergunta óbvia ou não foi? Ele já sabia a resposta. Mas sabe por que Bartimeu recebeu essa pergunta? Porque Jesus quis ouvir da boca dele. Ainda que Jesus saiba qual é a sua luta, a sua aflição, qual é a sua tristeza, diga para ele. Ainda que ele conheça o seu coração, ainda que ele saiba o que está no seu coração, ainda que ele saiba o que está na sua mente, diga para ele. E Bartimeu disse, Jesus, que eu torne a ver. Mas eu aprendo uma outra coisa aqui, irmãos. Eu aprendo uma outra coisa, muito interessante aqui, no versículo 51, 52. Que Bartimeu, ele precisou exercitar a fé dele. Exercitar a fé dele. Irmãos, como que nós precisamos exercitar a nossa fé? Quando a gente coloca alguma necessidade diante de Jesus, a gente precisa crer que Ele está nos ouvindo. E que Ele vai nos responder, mesmo que seja não ou espere. Ou até sim. Mas Ele vai nos responder. Às vezes Ele vai ficar de silêncio. Mas o silêncio dele já é uma resposta. Queridos irmãos, Bartimeu apresentou a Jesus a sua necessidade com fé. A pergunta de Jesus foi: o que queres que eu te faça? Antes de encerrar, eu quero te induzir a exercitar a sua fé agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos
e que você aguçasse agora os seus ouvidos espirituais, e que você ouça Jesus perguntando para você: o que você quer que eu faça? Diga para Ele: Carlos Henrique, o que você quer que eu faça? Luan, o que você quer que eu faça? Cassiano, o que você quer que eu faça? Dilane, o que você quer que eu faça? Diga para Ele. Ainda saiba, exercite a sua fé agora. Diga para Ele, meu irmão. Diga para Ele, sabe por quê? Porque da mesma forma que Jesus estava passando ali em Jericó e já estava de saída, Ele está passando aqui. Ele está passando aqui, e Ele está diante de mim, de você, perguntando: o que você quer que eu te faça? Se você quer receber a cura, diga para Ele. Se você quer só ver algo acontecer na sua família, diga para Ele. Se você quer ver um milagre, diga para Ele. Diga para Ele. Exercite a sua fé. Diga para Jesus, porque Ele está aqui dizendo: o que você quer que eu te faça? Aleluia. Talvez você precisa que Jesus transforme as suas emoções. Talvez você precisa que Jesus toque em algum dos seus órgãos. Talvez você precisa que Jesus restaure a sua casa, mas não importa qual é o pedido, o importa é que você precisa dizer para Ele: o que queres que eu te faça? Assim diz o Senhor Jesus. Agora que você já disse para Ele, eu quero caminhar para o final. Em sexto lugar, Jesus muda a nossa história quando entendemos que não basta apenas receber as suas bênçãos, pois o mais importante é o quê? Segui-lo. Bartimeu, ele tinha uma necessidade. Ele falou da sua necessidade para Jesus. Ele disse: Jesus, eu quero voltar a ver. Mas perceba o que diz o texto, versículo 52 diz: e imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho ou estrada fora. A maior bênção de Bartimeu não foi voltar a ver, mas a maior bênção de Bartimeu foi seguir Jesus. Perceba uma coisa, irmãos, precisamos ter esse entendimento. Não basta apenas receber as bênçãos dele, é preciso se envolver com ele. Quantas pessoas, e a gente falou sobre isso hoje na EBD, que quando iam com uma multidão atrás de Jesus, só ia para encher barriga e não queria nem saber de Jesus. Bartimeu fez diferente, irmãos. Bartimeu, ele foi até Jesus na expectativa, óbvio, de que Jesus fizesse algo por ele. Mas, irmãos, a maior bênção que Bartimeu recebeu aqui foi seguir Jesus. Olha só que coisa legal. Bartimeu estava à beira do caminho. Eu falei no início que todas as pessoas que estavam à beira do caminho eram consideradas escória da sociedade. Estavam na beira do caminho. Mas agora o texto diz que depois que Bartimeu tirou a capa, foi até Jesus, Jesus mudou a história dele. A Bíblia diz que Jesus agora vê Bartimeu seguindo ele pelo caminho. Oh, meu Deus. Ele saiu da beira para andar corretamente no caminho. Irmão, tem muita gente na beira do caminho. Tem muito crente na beira do caminho, irmão.
mas não está seguindo Jesus não. Está na beira do caminho, pedindo esmola, está mendigando. Porque quem está à beira do caminho é mendigo espiritual. Agora, o que Jesus viu como algo maravilhoso aqui, não foi ver os olhos de Bartimeu sendo reconstruídos, a visão dele sendo restituída. Mas o que mais, acredito eu, que maravilhou o coração de Jesus, foi ver agora um homem que estava à beira do caminho, levantar, tirar aquela capa miserável, fedida de sobre ele, e agora se tornar um discípulo, um seguidor. Ele foi abençoado? Sim. Mas ele se tornou um discípulo. Bartimeu recebeu a bênção de ser curado. Porém, o que mais importou para ele foi ter sido salvo e poder seguir Jesus. Irmãos, você pode não ter a sua saúde restaurada, mas não deixe de seguir a Jesus. Você pode não ver as coisas acontecendo como você gostaria que acontecesse, mas Jesus não pode deixar de ser visto como seu mestre. Glórias sejam dadas a Deus que Bartimeu teve a sua visão restituída. Mas, queridos, o que mais importou ali foi agora o fato dele ter sido salvo. E preste atenção, quando Bartimeu teve a sua visão restaurada, perceba que Jesus disse algo muito interessante. No versículo 52, olha o que Jesus diz. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Mas ele nem mencionou a cura. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta você ser curado e continuar na miséria espiritual. Não adianta você ter a sua saúde restabelecida, mas a sua saúde espiritual está em frangalhos. Não adianta você estar bem por fora, mas se você não está bem por dentro. Jesus não falou: vai, a tua fé te curou. Ele não disse isso, irmãos. Ele disse: vai, a tua fé te salvou. Porque Jesus está mais se importando com a sua saúde espiritual do que com a sua saúde física. Meu irmão, curado ou não curado, a gente vai ser curado com verme mesmo. A gente vai entrar em estado de putrefação, curado ou não. Mas agora, algo que a gente precisa entender é que é melhor entrar no céu sem uma mão, sem uma perna, mas entrar no céu do que ter todos os membros e ter saúde plena e ir para o inferno. Porque o que importa para Jesus não é o que você tem, é o que você é. Jesus está nem aí se você recebeu a cura ou não. Não é que ele não está nem aí, perdão. Mas o mais importante para ele é a sua cura espiritual. É o que mais importa para ele. Porque não adianta você ser curado. Não adianta você ter saúde plena, mas ir para o inferno. A Bíblia diz que agora Bartimeu imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus. Nas entrelinhas, a Bíblia nos ensina aqui que Bartimeu se tornou um seguidor, um discípulo. Você é discípulo, irmão. 1 João diz
que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Nós andamos como Jesus, nós fazemos o que Jesus faria, nós nos importamos como Jesus, a gente acolhe como Jesus, a gente fala como Jesus, as pessoas nos conhecem porque, não pelo jeito que a gente se veste, não pela hospitalidade que temos, mas as pessoas veem Jesus em nós, porque a Bíblia diz que aquele que diz estar deve andar como ele andou. Bartimeu agora, curado e salvo. Eu quero dizendo para você que talvez você possa até ter colocado alguma coisa diante de Jesus quando ele te perguntou o que você quer que ele te faça. E pode ser que isso que você colocou diante dele não aconteça. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ainda que você não receba alguma coisa que você colocou diante dele, o receba como o Senhor da sua vida. Ainda que você não saia daqui hoje com a visão restaurada, com a coluna restaurada, com o fígado curado, o rim curado, o útero curado, saia daqui desejando ser um discípulo. Saia daqui desejando ser um seguidor de Jesus. Porque não significa que pelo fato de você ser membro de igreja, que você é seguidor de Jesus. Você segue uma igreja, você segue um líder, você segue uma denominação, você segue uma instituição, mas talvez nunca seguiu Jesus. E ele te convida hoje a segui-lo. Amém? Vamos orar. Se você puder ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero orar com você. Porque essa palavra, irmãos, é para mim também. Principalmente para mim. Talvez você está aqui hoje e está precisando de fato tirar uma capa fedida. Está fedendo, irmão. Seu passado, coisas que você fazia no passado e que você continua fazendo, dizendo ser seguidor de Jesus. Hoje é dia de você romper com essa capa. Bartimeu, quando seguiu Jesus, ele deixou a capa lá fora. Ele deixou aquela capa imunda sua, que ele tanto tinha apego porque era alguma coisa boa para ele, porque servia para alguma coisa, tinha uma serventia, mas era o que caracterizava a sua miséria. Olha só, queridos, talvez você precise se desfazer hoje de alguma coisa que na sua cabeça é algo bom para você, mas é o que caracteriza a sua miséria, é o que revela a sua podridão espiritual. Remova a capa hoje, irmão. Não foi Jesus que foi lá com toda gentileza e amor, tirou a capa de Bartimeu. Foi iniciativa dele. Ele teve coragem para renunciar. Remova a capa hoje. E decida hoje se tornar um discípulo, um seguidor. Talvez você que está aqui hoje, a palavra foi compreendida por você. Deus falou com você. Mas você precisa tomar uma decisão por Jesus. Porque Jesus não quer apenas te abençoar, Ele quer te salvar. Porque a salvação é muito maior do que qualquer bênção material ou física que possamos receber. Você que está aqui nessa noite
e ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, você precisa tomar a iniciativa que Bartimeu teve de ir até Jesus. Uma coisa que eu quero deixar aqui como um ponto aqui. A Bíblia diz que Jesus estava saindo de Jericó. Irmãos, aquela foi a única vez que Jesus passou em Jericó. Jesus não passou em Jericó novamente. Ou seja, se Bartimeu deixa Jesus sair de Jericó, ele perdeu a oportunidade dele. Talvez hoje seja a sua última oportunidade. Você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, eu quero te convidar a, num ato de fé, levantar as suas mãos e dizer assim: eu quero seguir Jesus. Há alguém nessa noite? Se houver, levanta uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Há alguém? Em nome de Jesus? Se houver, tenha coragem. Levanta as suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Mais do que sair daqui abençoado, você precisa sair daqui salvo por Jesus. Há alguém nessa noite? Levanta as suas mãos, eu quero orar por você. Se não há, eu quero orar por você que precisa hoje tirar essa capa fedida, essa capa catingosa, essa capa que caracteriza a sua miséria. Eu quero que você, nesse momento, que eu e você, nesse momento, num ato de fé, possamos nos desfazer dessa capa agora. Jogue ela no chão, pise em cima, rompa com o seu passado, rompa com o seu passado. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela direção que o Senhor nos deu através do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra reverberou aqui nesse lugar de forma maravilhosa. Eu quero pedir a Deus, para que a começar em mim, que essa capa fedorenta, catingosa, miserável, nojenta, asquerosa, que eu tanto sou apegado a ela, porque eu acho que ela é útil para mim em alguma coisa, Senhor, para te seguir, eu quero me desfazer dela hoje. Eu quero renunciá-la hoje. Em nome de Jesus, eu não quero, Senhor, continuar recebendo as suas bênçãos, mas a vida com o Senhor está em frangalhos. Porque na verdade, até o que nós recebemos, se a nossa vida estiver em frangalhos diante do Senhor, não é bênção. Nos ajude, Senhor, nessa noite a romper com essa capa. Nos ajude, Senhor, a romper com a capa do orgulho, da altivez, da soberba, da ausência de perdão. Quantos, Pai, estão mendigando espiritual porque não tem coragem de perdoar? Quantos, Pai, estão à beira do caminho pedindo esmola porque não tem coragem de se levantar, ter uma atitude, uma ação e romper com a capa suja? Nós queremos romper com o nosso passado tenebroso, assim como a tua palavra diz que nós não podemos nos amoldar com as nossas paixões de antigamente, de outrora, mas que precisamos ser santos em toda maneira de viver. Assim diz a tua palavra em 1 Pedro 1,15. Senhor, nos ajude, por favor, nos ajude, porque a ação de tirar, de remover é nossa, mas eu lhe peço, para que o Espírito do Senhor nos ajude, Senhor, por favor,
eu te peço isso, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Pode se assentar, irmão. Pode se assentar. Deixa eu caminhar para o final aqui. Se alguém fez aniversário aí essa semana, ou lembra de alguém, fala aí para a gente orar. Ou se você está aqui, vem aqui para a gente orar, ou aniversário de casamento, né? Pode vir aqui para a gente orar. Alguns avisos que eu preciso fazer aqui, irmãos. Né? Terça-feira, né, eu vou ter uma reunião aqui, né, com a diretoria. Quarta-feira nós teremos nosso culto. Nós estamos tendo culto, irmãos. Nós estamos tendo culto nas quartas-feiras. É um culto, né, mais sucinto. 7h30 a gente começa, 8h30, 7:45, no máximo a gente tem encerrado. E tem sido uma bênção, irmãos. Tem sido uma bênção. Pena que a gente tem tido aqui uma frequência de apenas 5 pessoas, no máximo. Então, né, eu te encorajo para poder estar aqui, né, na casa de Deus, para buscar o Senhor. Irmãos, tem milagres que só acontecem aqui na casa de Deus. Tem coisa que só vai acontecer quando a gente está aqui na igreja. Não que a gente está mistificando isso aqui, não. Mas tem coisa que só acontece quando a gente está aqui, irmãos. Asaf, no Salmo 73, ele estava ali confundido, com uma crise existencial terrível, invejando, né, os ímpios, falando um monte de palhaçada, mas o texto diz, até que entrei no templo do Senhor, e aí entendi o fim deles. Então tem coisa que só vai acontecer aqui na igreja, né? Tem coisa que só vai acontecer se você estiver aqui. Sexta-feira nós teremos a nossa reunião de obreiros, tá bom, irmãos? Porque no dia 13 de novembro nós teremos a nossa assembleia. E aqui eu faço até um apelo aos irmãos, né? Essa reunião de obreiro é para todos os irmãos participarem. Os irmãos podem vir participar, né? Para poder ficar inteirados daquilo que tem acontecido na igreja. Tá bom, irmãos? A gente voltamos agora, né, a fazer as nossas atividades, tá bom? Normais, com relação à administração da igreja, porque, né, ou melhor, a gente está passando agora, porque antes não, a gente estava tendo algumas dificuldades, mas você pode vir, vai ter o mesmo protocolo de culto, mesma coisa, tá bom? Então, na sexta-feira nós teremos reunião de obreiro. No domingo de manhã, 9 horas até as 10h30, nós teremos a nossa escola bíblica dominical, tá bom, irmãos? E nós vamos orar, eu quero orar nesse momento, porque sábado vai acontecendo algo muito especial, e eu quero orar por Luan e por Návila. Vai ser o casamento do Luan e da Návila. Vem cá para a gente orar por vocês, né? Nós vamos orar por esses irmãos preciosos, né? Louvado seja Deus. Não sei se era para anunciar, não, mas anunciei, né? Para orar para vocês. Mas, irmão, não vai ter festa, não. Não vai ter festa, não. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor para abençoar a vida de vocês, tá bom? Olha que casal bonito, né? Louvado seja Deus. Zé Roque está todo bobo, né, Zé Roque? Está com os cabelos mais brancos, Zé Roque. Mas tudo bem. Vamos orar, irmãos? Estenda sua mão santa para cá. Alguém fez aniversário aí? Ninguém? Então vamos orar pela vida desses irmãos aqui. Pai querido, eu quero te agradecer pela vida do Luan e da Návila. Eu quero agradecer ao Senhor, porque no sábado, aprove ao Senhor ter preparado essa data, esse dia, para que eles possam, ó Pai, fazer algo que a Tua palavra nos encoraja. Senhor, que o Senhor abençoe essa união, como já tem abençoado, que o Senhor esteja fazendo um milagre, como o Senhor fez ali em João capítulo 2, a Deus nas bodas de Caná da Galileia. Que o casamento deles, Pai, possa, Deus, ter a manifestação da sua glória ali. E assim como foi ali em Caná, todos ficaram admirados com a manifestação do poder de Jesus. Que ali no sábado, Senhor, aqueles que estiverem ali possam ficar maravilhados com a manifestação da glória do Senhor. Porque não será uma cerimônia, não será, ó Pai, um momento, um ato cerimonial apenas, será um culto
culto a Jesus, será um culto, uma celebração a Jesus. Que o Senhor os abençoe. Ó Deus, oramos assim gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, são só esses os avisos. Fica de pé aí para a gente empretar a bênção apostólica, para a gente encerrar o culto que prestamos a Deus. Está sendo transmitido? Não. Deixa eu fazer um pedido aos irmãos aqui, tá bom? Há uns dias atrás, há uns domingos atrás aí, né, nós tivemos um grupo de irmãos que, né, terminou o culto e ficou ali batendo papo. Irmãos, pelo amor de Deus, não façam isso, porque isso rendeu para mim uma falação fiada, entendeu? E, por favor, né, siga a sua casa, o seu caminho, né? Casa, no máximo dá um tchauzinho e vamos seguir estrada fora, tá bom? Para não termos problemas, tá bom, irmãos? Tá bom? Em nome de Jesus, faço esse pedido para vocês aí. Que o grande amor de Deus, que a graça infinita de Cristo Jesus, que as consolações lindas e ricas do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado por essa terra e com esse povo abençoado que removeu de si a capa nessa noite. E todos os que creem recebem, digam... Que Deus os abençoe, dê pelo menos 5 tchauzinhos, vão em paz e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.